Trincheira Intelectual, um episódio especial hoje com ele, Dani Salles, que é criador do curso Tribunal do Júri, ou Tribuno, filósofo licenciado pela Pontifícia Universidade Católica, mestre em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito de Lisboa. Ele também é aluno extraordinário do programa de doutorado em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica, pesquisador da ciência da tomada de decisão, Psicologia Moral, Linguagem, Análise e Comportamento, certificado pela FM Group Internacional, Ciências da Leitura da Face Humana e Decodificação das Emoções. É ele que também é pai, que também é um esposo e é um ser humano excepcional. Dani Salles. Olá, Xavier, é uma grata alegria estar participando deste diálogo. Coisa boa. Dani Salles, o senhor é uma grande pessoa no âmbito da academia. Eu sou estudante de Direito, então assim, a gente tem uma visão pelo senhor sensacional. Eu queria perguntar para o senhor como que foi desde a sua adolescência até a sua juventude, que deu aquela... Opa, eu tenho que... Não, mas eu me nego a começar esse diálogo se você não contar aí para os nossos espectadores como que você me conheceu e como que foi a primeira vez que nós nos vimos pessoalmente. Coisa boa. Como é que você ficou sabendo de mim a primeira vez? Onde você estava? Olha só, eu vim lá do estado do Pará aqui para Goiás, conheci Dani Salles pela internet, pelo Instagram, o seguinte vídeo. As pessoas que estão aqui assistindo, vai lembrar desse vídeo aqui, ó. Ei, Dani Salles, vem correr com a gente. Ei, Dani Salles, vem correr com a gente. Então assim... Era 1000 policiais passando na frente da minha casa, né? Sim. Saudando o promotor, né? Um vídeo bonito, né? Bonito demais. Eu falei, quem que é Dani Salles? Eu fui pesquisar. Falei, meu Deus, é um ser humano excepcional. Preciso e quero conhecer. Vim para Goiânia, estudante da PUC. E eu um dia... Onde você trabalhava? Eu trabalhava no restaurante. No setor universitário. Setor universitário. Isso. Um dia eu estava na sala de aula e a professora de Linguagem e Comunicação Jurídica, Sara, muito obrigado, passou um trabalho na nossa turma e eu saí ali naquele seminário como promotor. E aí eu falei assim, rapaz, eu estava num trabalho num dia, acho que era uma segunda, terça. E a Sara mencionava meus estudos na sala de aula. E ela de aula. falava muito do promotor Dani Salles. Eu ficava assim, tá bom, eu já conheço. Você falou, esse cara de novo? Então, assim, eu falei assim, cara, preciso conhecer, eu quero conhecer. Eu tava limpando o restaurante, esquina 203, lá no Leste Universitário. E aí eu tô lá limpando de manhã e eu pensei assim, rapaz, se Dani Salles entrasse aqui hoje para almoçar, eu ia aprender, eu falei isso... Mas qual que era a chance disso acontecer? Zero. Não tinha possibilidade. Você sabia que há um fenômeno, ele chama sincronicidade, é do Cabalhon. E ele, quando nós emitimos um padrão vibracional muito forte, diz do Pak Chopra que o universo movimenta, ele movimenta poderosamente pessoas, coisas e acontecimento. Tanto é que Deepak Chopra, ele acredita que é uma lei universal da vibração. Quando nós vibramos como você vibrou, você passa a ser um deus da sua própria existência. Quem entrou na porta? Eu, minha esposa e minha filha. Certo. E você veio lá me cumprimentar, falou, cara, você não acredita. Real. A gente atendia ali por zona, eu falei, que zona nada. Fui direto nele. Eu falei assim, Dani Salles, e ele tipo assim, me atendeu ali, tirou uma foto ali, a gente tirou uma foto, conversou e o senhor tirou ali aquele momento de sabatina, né? O senhor estava naquele período e falou assim, ó, depois que eu terminar o meu período... sabático. Todo ano, nos últimos 5 anos, eu tiro 100 dias zero tela. Sem televisão, sem YouTube, sem TikTok, sem Instagram, sem Facebook. Isso porque eu tenho 300 mil seguidores. Olha aí. Por quê? Porque eu me conecto com o divino. Eu ganho um senso de pertencimento. Eu caminho nas praças, eu dialogo com as pessoas, eu vou nos parques com a minha filha, eu leio 10 livros em 100 dias, eu emagreço 10 quilos. E eu falei para você, olha, nos próximos 100 dias eu estou no sabático, mas eu saio do sabático em fevereiro. E foi. Quando o senhor falou aquilo para mim, eu feliz, né? Eu estava ali trabalhando, mas feliz. Falei, meu Deus, aconteceu. Eu estava atônito naquele momento. Depois que o senhor falou assim, depois que acabar, eu entro em contato. Aí você vai lá em casa e eu vou te dar a minha trilogia. É essa que tá aqui? É essa aqui. Aí eu falei assim, tá, depois passou tudo, né? A euforia ali passou e eu falei assim, tá, mas
pô, Dani Salles entrar em contato comigo, isso aí não vai acontecer. Aí depois passou um tempo, eu tinha esquecido, chegou um direct pra mim lá, eu falei assim, Dani Salles entrou em contato comigo, não acredito. Que coisa boa, e é uma alegria estar aqui hoje, coisa boa, testemunhando, você proporcionar aos estudantes de direito, à comunidade jurídica, essa trincheira intelectual. E agora nós podemos começar nosso diálogo. Coisa boa. Uhum. É isso aí então, pessoal. Dani, eu queria retomar aqui a pergunta. Como toda grande história tem um lindo começo. E eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente como que foi ali na sua fase de adolescente, quando era jovem. Você acredita que antes dos 16 anos eu não tinha uma obsessão pela leitura? Eu até acredito que Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, quando eles falam sobre uma espécie de ócio criativo, de ócio produtivo, hoje, só para você ter noção, eu optei por uma escola para minha filha, onde ela já está com 7 anos. A escola não está preocupada com matemática, com gramática, com ciências. Na escola da minha filha é uma prioridade, a escola chama Aldeia. Artes, música, literatura, cultura, biologia, artesanato, dança, porque elas acreditam que assim nós vamos forjando a alma humana. Então aquilo que os pais estão propiciando para os filhos, escuta o que eu estou te dizendo, em 2 anos nós teremos uma revolução tecnológica tão absurda que tudo aquilo que demandar uma capacidade cognitiva extrema, como uma consulta médica, um parecer jurídico com advogado, isso vai ser feito por uma IA. O que se vai exigir do ser humano são essas habilidades sensitivas e empáticas de conexão. Não é o que, mas como transmitir uma mensagem. Então, veja só que eu acredito que até os meus 16 anos eu me devotei a isso. Eu gostava de andar de skate, eu gostava de jogar bola, de brincar. E aí sim, eu acho que quando a adolescência bate na nossa porta, anunciando que está chegando a fase adulta, como eu sou filho de um soldado com a professora, eu percebi que era necessário que eu assumisse alguns tipos de responsabilidade que pudesse me entregar um emprego. Então, a partir de então, eu passo a preocupar com uma movimentação estratégica para que eu possa alcançar os objetivos sociais. Quais são eles? Eu precisava passar no vestibular. Na minha época era um desafio. A Faculdade de Direito e Medicina eram as 2 mais concorridas. Hoje é de IA regenerativa. E depois de entrar na Faculdade de Direito, eu formei em 4 anos, fiz PUC como você. Durante os 4 anos pensar em como alcançar um emprego, e para pessoas que vêm de família simples como a minha, o serviço me pareceu a forma mais rápida de alcançar a estabilidade e uma forma de poder prover minha subsistência e um dia, quiçá, poder custear as despesas da minha família. Então, essa foi a estratégia que eu estabeleci e acredito que tenha sido importante ser criança no tempo em que eu era criança, de ser adolescente na época em que eu era jovem, sabe? Então, eu vejo hoje pais que às vezes sufragam essa etapa das pessoas, pegam um adolescente, matricula ele em alemão, mandarim, inglês, o menino tem que ser o número 1 da sala de aula, tem que entrar numa faculdade de medicina. Quando esse ente, esse ser, ele alcança 35, 40 anos, ele tem crise de existência, sabe, de etapas suprimidas. Então, eu creio muito, sabe, que a gente deve ver as coisas do hoje e as coisas do amanhã. Essa, inclusive, é o prefácio de uma das minhas obras que eu falo para minha filha, né? Para que eu gostaria que ela fosse criança em tempo de criança e que ela não se preocupasse agora com as coisas da maturidade. Tá vendo que bacana? Muito bom. O senhor me falou uma vez lá na sua casa. Você já foi lá em casa, Já cara? fui lá na sua casa. E ó, detalhe, eu não fui só lá na sua casa, mas eu também adentrei na biblioteca. Então tá, aí eu vou te convidar para que nos próximos dias, quando você tiver um intervalo aí acadêmico, para você passar um dia comigo lá em Bela Vista, Pô, tá? sensacional. Pra você viver uma tarde de um promotor de justiça. Coisa boa. Obrigado, obrigado. Dia que você puder, demais, tá? Demais. Uma das coisas que o senhor falou para mim, que eu não esqueci, quando eu estava saindo lá, o senhor com um livro, inclusive sua esposa, a Bruna, entrega isso aqui para ele também, era um pacote anticrime. Enfim, o senhor falou assim: viva o hoje, acalma, aproveita o tempo. Isso. Naquele momento eu falei assim: rapaz, a minha ideia era chegar em casa, ler isso aqui tudo em 2 dias e pá. Aí eu falei assim: tá, vamos calmar. Não, é carpe diem. O que está acontecendo com as pessoas é que elas não curtem a jornada.
eu estou escrevendo um livro, pra você ter noção, o diretor de mesa nosso falou assim, cara, você tem 140 mil seguidores, você segue 8 pessoas, 9, são 7, 8 editoras, né, que vão estar analisando a minha produção intelectual dos últimos 4 anos, que reflete meus últimos 50 anos de existência. É meu primeiro livro filosófico. Eu escrevi em 2 línguas, 8 Secrets to Influence the World, 8 segredos para influenciar o mundo, o algoritmo não computável da persuasão. Nos próximos 30 dias eu viverei um momento de maior ansiedade da minha vida, que é entregar a 2 consultores literários e a 5 editoras essa produção científica, para saber se ela é extraordinária, se eu flerto com a filosofia, se eu rompo com o direito para assumir essa condição de filósofo ou não, né? Se na verdade foi um devaneio, um sonho. Mas eu andei inquieto nos últimos 15 dias, às vezes eu perdi uma noite de sono com medo de entregar o livro, sabe? Tem uma passagem bonita ali, ela fala assim que quando o rio vai encontrar com o mar, diz que ele caga de medo, ele treme de medo. Ele começa a pensar, naquele nascer gotejante, em quando ele começou a escorrer timidamente, quando atravessou as florestas, as cidades, quando ele rompeu montanhas, quando ele venceu quedas d'água. Mas aí quando ele vai chegando perto do mar, ele começa a ver a dimensão do mar, ele pensa, eu vou me perder no mar. Eu vou ser engolido pelo mar. E dizem que há um sutil instante, há um doce instante em que o rio toca, que as suas águas tocam as águas do mar. As águas doces do rio tocam as águas salgadas do mar. E diz que nesse sutil instante o rio percebe que nunca se tratou sobre se perder no oceano, mas sim sobre se tornar o próprio oceano. É isso que deve viver um jovem como você. Então, nos últimos 4 anos que eu tive escrevendo o meu livro, 8 Segredos para Influenciar o Mundo, eu falei para minha mulher, eu estou sentindo uma calmidão agora na hora de entregar. Eu estava com medo. Eu revisei a obra por 12 vezes. Ela está pronta há 9 meses. Cada vez eu encontro uma vírgula, uma palavra, uma ideia que precisa ser refinada. É o medo de entregar o substrato desse trabalho para ser avaliado. Mas houve um sutil instante nos últimos 15 dias que eu estava com a minha filha, 3 da manhã eu não conseguia dormir, ela acordou. Ela acordou, pai, deita comigo, não tô, ou seja, dorme, pai. Dorme, porque não há razão para angústia. Tá vendo como o universo conversa com a gente? E eu percebi que eu tinha curtido a jornada. Que esses últimos 4 anos me entregando 10 horas dia para poder escrever esse trabalho, que eles tinham sido os instantes não mais significativos, mas os instantes mais intuitivos. É como se fosse uma ave quando voa, um peixe quando nada. Eu estava cumprindo os meus propósitos existenciais, que é estar circunscrito a esse binômio chamado ensino-aprendizado. Então não há o que temer se eu curtir a jornada, não há o que temer. Então em 30 dias você deve estar sabendo aí qual foi o resultado da apreciação literária desse livro pelo mundo editorial, tá? Então não tema, tá? A única coisa que você não pode perder nessa jornada é seu pertencimento, deixar de ser o Xavier, deixar de ter tributo às suas origens humildes, ao Cidade do Pará, né, do seu Pará, porque não há pecado maior nessa existência do que quando nós deixamos de ser nós mesmos. E é o que está acontecendo hoje com a internet. As pessoas querem ter o carro do Gustavo Lima, fazer a viagem do Wesley Safadão, ter as joias da Anitta, e essa obsessão pelo produto, essa coisificação da vida. Porque se a vida for apenas um instrumento para obter coisas, ela seria muito pobre. A vida foi feita para ser experienciada, para ser curtida. Então, filho, curta a jornada. Coisa boa. Pessoal, aqui a gente tem assim um lapso de coisas que a gente pode aprender. Agradeço demais, já é mais um ensinamento aqui que eu vou levar para a vida, não vou esquecer. E uma das coisas mais importantes... Haverão pedras? Terão. Terão sofrimentos? Terão. Mas curte a jornada. Tá? Eles são formas de te fortificar, sabe? De criar anticorpos, de te dar barreiras para poder mais tarde enfrentar desafios outros. Então não os amaldiçoe. Você vai amar, um dia vai ser amado, vai ser largado. Só perde uma namorada quem um dia conquistou uma namorada. Então essas
essas pulsões da adolescência, que às vezes entende que essas perdas são insuportáveis, é porque nós estamos perdendo a habilidade de lidar com o adverso. E sabe de onde saiu isso ou não? Pensa só que a geração de vocês, criada dentro do modo digital, aquilo que Byung-Chul Han chama de uma sociedade do cansaço, de uma sociedade de enxame. Se eu pegar o seu celular aqui agora, dá licença, eu não parei, tá? E eu abrir o seu Instagram e eu rolar seu feed, em 45 minutos eu sei mais de você do que qualquer colega seu de sala de aula, que convive com você nos últimos 2, 3 anos. Se aqui eu vejo moto, eu já sei que você é obcecado por moto. Se eu rolar o feed, nas próximas 10 imagens tiver bunda, perna, sorriso bonito, eu vi que você gosta de mulher bonita. Se tiver aqui uma japonesa de biquíni, eu sei que você gosta de japonesa de biquíni. Resumo da obra. Esse relógio, eu sei que você tem uma obsessão por relógio. O celular, ele te mostra imagens preferenciais. Ou seja, ele mostra um mundo que é congruente com as suas aspirações, com os seus desejos. E é essa tela aqui frontal que consegue filtrar a sua reação às imagens por microexpressões faciais. Você autoriza que essa imagem te filme enquanto você está usando o aplicativo. TikTok, Instagram, Facebook. E veja que interessante. Se você não é petista, você não viu hoje o café da manhã da Janja, você não viu a caminhada do Lula. Se você não é bolsonarista, você não viu hoje o novo post do Bolsonaro ou dos seus filhos. Porque ele não te mostra nada que conflita com o seu prospecto, com a sua visão preferencial de um mundo. Isso arrebentou com os jovens. Porque vocês não estão acostumados a serem confrontados. Se vem alguém que não for, se entra na Universidade Federal hoje, alguém que não é socialista, que não é marxista, que não é petista, junta os estudantes, igual fizeram ontem com o Jefrim, e gritam: recua fascista. Recua. Eu não escuto fascista, porque eu não fui condicionado durante a minha geração a escutar aquilo que conflita com a minha visão preferencial de mundo. Isso está arrebentando a sociedade. Pensa comigo que nas últimas eleições na França foi 48-47. Se você pegar Portugal, 49-48, Brasil, uma margem de 3 pontos. Essa é a exata razão do mundo estar fracionado. E é uma obra fabulosa, ela é de Thomas Sowell, chamada Conflito de Visões. Ela é uma obra tão perfeita, tão profunda, que ela mostra que as pessoas hoje não têm oportunidade de discutir uma ideia. Porque ela tem conflito de visão, elas têm visões de mundo, como se elas usassem, já viu aquelas viseiras de cavalo? Sim. Uma viseira que não permite para que ela tenha uma visão ampla de mundo. Então, nós precisamos repensar a educação, seja a educação universitária, seja o diálogo com os nossos estudantes, para que eu tire ele disso que nós chamamos de bubble zone, de uma bolha existencial. E é isso que eu faço num projeto chamado Filosofar Parquet. Eu vou a escolas estaduais, semana que vem eu vou estar em 2 cidades do interior de Goiás, discutindo com adolescentes de 12 anos, de 14, 15 anos, sobre um mundo plural, um mundo em que a internet não nos permite contemplar. Coisa boa. O senhor falou muito com relação a essa filosofia. Deixa eu ver seu celular aqui, ficou com medo do André, né? Ficou com medo. Não, que isso. Essa filosofia é muito coerente. E eu carrego comigo uma filosofia de um filósofo muito respeitado no Brasil. Hoje ele já não é mais vivo. Mas ele falava o seguinte: Olavo de Carvalho. Ele sabe. Ele conhece só pela expressão. Olavo de Carvalho falava o seguinte: o certo é certo, mesmo que todos não pratiquem. O errado é errado, mesmo que todos estejam praticando. Com relação ao jovem não ter essa questão do posicionamento, a geração Z não ter essa coragem de se posicionar em sala de aula, por exemplo, eu vivo isso diariamente. É a questão, sim, de tudo isso que o senhor falou. Redes sociais também, uma criação que conta muito. E eu acredito que a gente tem que valorizar os nossos pais, valorizar quem capinou os lotes, para que a gente pudesse trilhar, alcançar a educação, caminhos mais fáceis. Isso. E não são caminhos maiores. Você usou uma palavra muito sábia.
é um caminho mais fácil, né? Nós sabemos o tanto que o trabalho braçal é desgastante. Ter o privilégio de trabalhar com intelectualidade, vendendo uma ideia, entregando uma produção intelectual, é um privilégio daqueles que tiveram acesso à educação. Sim. E nós temos que nos sentir nessa condição de privilegiados mesmo. Assim eu me sinto, sabe? E acho que de tudo que você falou, acho que a ideia mais importante que a gente poderia reprisar aqui agora é que eu comentava no Instagram, acho que há uma semana ou há 10 dias, pensa só que as pessoas hoje se avoram na condição de dizer o seguinte: cara, eu não sou, eu me identifico com um cabrito, eu sou um cabrito. Eu coloquei um vídeo de uma estudante universitária federal em que ela vira para um professor, um pós-doutor negro, e pergunta para ele: você se identifica como uma pessoa negra? E ele começa a rir, sabe? Nós estamos construindo uma realidade paralela. Nós não estamos caminhando no mesmo trilho. E isso é perigoso para a sociedade. Sabe? Porque o fato de eu me identificar como um cabrito não me torna um cabrito. Mesmo que eu grite, que eu berre ao mundo que eu sou um cabrito, o mundo não me verá como um cabrito. Mas eu luto pelo direito de existir como um cabrito, e você tem o direito de existir como um cabrito. Você pode comer como um cabrito, berrar como um cabrito, sabe? Se circunscrever ao curral de um cabrito. Mas você não pode obrigar o mundo a te ver como um cabrito. E isso está arrebentando com os moleques, com a juventude. Sabe, obrigar o mundo a se circunscrever à sua visão preferencial. Vê o tão... É isso que abre espaço para as tiranias, para os confrontos, para a falta de diálogo. É isso que está arrebentando a pós-modernidade. E é sobre isso. Você está há quanto tempo na Universidade Católica? Já estou aí há 1 ano e meio. Quanto tempo a universidade te convidou para os diálogos que você teve comigo aqui nesses últimos 20 minutos? A universidade não sabe o que entregar para os estudantes. A maioria das instituições de ensino, elas me pagam para dar uma aula magna. Os professores que assistem a aula magna falam: você nos convidou a reflexões, professor Dani, que os alunos precisavam perpassar, mas a academia está obcecada em entregar penal 1, 2, 3, 4. Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Processo penal 1, 2, 3, 4. Processo civil você tem 1, 2, 3, 4, 5. Entregando um concatenado de normas. E saber sobre norma não é mais um privilégio do jurista. Um lavrador, uma doméstica. Ele tem condição de acessar aqui uma IA, um Google, e fazer a pergunta mais complexa sobre direito. É como reagir ao conhecimento. É como introspectar o conhecimento. É como entregar o conhecimento. É o domínio da linguagem. É um conceito de outridade. É uma compreensão da psicologia moral humana. E é exatamente isso que eu entrego dos meus cursos. Então, nós precisamos rever com urgência a formação acadêmica que as universidades estão submetendo vocês, meninos, porque o conhecimento que ela está te entregando vai ser imprestável em 2 anos. Não te habilita a conseguir um emprego. Não vai te habilitar a poder se circunscrever dentro de uma perspectiva contributiva na sociedade. Entende ou não? Eu entendo. Nos próximos 2 anos, a sociedade vai mudar aquilo que mudou. Nos últimos 7 anos, nós mudamos mais que nos últimos... Nós evoluímos. Nós transformamos a nossa sociedade, principalmente por causa da revolução científica, aquilo que não foi mudado nos últimos 70. Nos últimos 77 anos, nós mudamos o que não foi mudado nos últimos 7.000 anos, desde as escritas culiformes. Mas nos próximos 2 anos, com a IA regenerativa, nós vamos mudar aquilo que não mudou em toda a história da humanidade. E nós não estamos prontos para isso. Porque nós não participamos de um diálogo que nos condiciona a compreender as dificuldades e os desafios que isso vai levar para a nossa existência. Compreendo. O senhor, na palestra na PUC, o senhor falou sobre isso. Eu estava assistindo e naquele momento ali foi um choque de realidade para mim. Porque eu percebi que é real. O
que o senhor estava falando era o que eu estava vivendo. E eu gosto de filosofia, eu gosto de parar e pensar qual o caminho que eu estou trilhando. Será que as pessoas que conseguiram o objetivo que eu estou procurando trilharam esse caminho? E eu falei, olha, nas faculdades de hoje você não se tem mais uma produção de conhecimento, você tem uma reprodução de conhecimento. E a partir daí eu comecei a tentar resolver o problema para que eu não pudesse ter um fracasso lá no futuro. Foi um dia depois, quando o senhor foi palestrar. Tudo bem, mas pensar sobre isso te levou a isso. Te levou a uma trincheira intelectual, te levou à necessidade de participar do diálogo, de trocar ideias. E é sobre isso. As pessoas não têm condição de trocar sobre a sua individualidade porque elas perderam o pertencimento. E se elas não são elas mesmas, se elas não compreendem o papel que elas ocupam dentro da sociedade, da família, se elas, sabe, elas não desejam, elas são impulsionadas por desejos impostos por redes sociais. Sabe, o Instagram, o Facebook, o TikTok, fala para ela como criar os filhos, o que ela deve desejar profissionalmente, o que ela deve vestir, o que ela deve comer. Então eu perco o direito de poder experienciar o mundo. Eu perco o direito de poder exercitar minhas verdadeiras pulsões. E foi isso que, sabe, foi isso que marcou a Grécia Antiga, um momento de profunda produção intelectual. Foi isso que marcou o estoicismo. Foi isso que marcou a Revolução Cultural. E é exatamente isso que está marcando o declínio da sociedade pós-moderna. Real. Na PUC hoje, nós temos jovens que reconhecem que sim, têm identidades. São poucos. Mas eu sou um jovem, sou cristão. E eu tenho o meu firmamento de que eu tenho a minha identidade no Senhor, mas tudo isso que o senhor explicou aqui, eu já passei pelo período de quem sou eu? O que eu vim fazer? Para onde eu estou caminhando e onde eu irei chegar? Ótimas perguntas. Nesse momento eu tive que procurar algo que transcendesse a matéria, algo que transcendesse ao que eu via. Eu entendi que o ser ele é tricotômico, corpo, alma e espírito. Eu preciso alimentar esses três, porque essa questão que o senhor explicou está entrando em conflito. Hoje os seres humanos, grande parte, se alimentam, vivem uma vida normal, mas quando chega num momento de pensamento, espiritualidade, questões espirituais, de pensar, afirmar que ele veio para fazer algo, que ele tem uma missão, que ele tem um propósito na Terra. Você sabe por que cada cabelo do seu braço aí está erigido, sabe? É como se você tivesse estrupiado. É porque nesse instante aqui agora você começa a falar para mim que você está sendo convidado a compreender a metafísica da existência. O que eu sou para além de carne e osso? O que eu sou para além da matéria? Porque há jovens hoje que se identificam por ser aquilo que eles têm. Ele chega na faculdade com um carro importado que o pai deu, ele vai em viagens luxuosas proporcionadas pelo avô, ele mora num condomínio fechado, ele tem roupas caras, ele se adorna com joias, ele tem os dispositivos eletrônicos mais modernos e ele crê que isso identifica o seu ser. E é difícil, é trágico, é lamentável, porque ele confunde, sabe, a subjetividade dele com as materialidades do mundo. E talvez isso faça com que ele passe o resto da vida buscando as materialidades da coisa para satisfazer uma sede de existência. E toda a água que ele beber não vai ser capaz de saciar a sede. Porque essa água que ele bebe é infecunda. Ela não hidrata. Então, o que eu sou para além do instante que eu deixar de ser? Que tipo de rastro que eu vou deixar desse mundo? Que tipo de pegada que eu vou deixar nesse mundo? Sabe, qual que é a história que os filhos dos meus filhos contarão sobre mim? Viver é sobre isso. Nenhum filho do filho contará que o pai um dia teve um Rolex, que o pai um dia andou num conversível, que o pai um dia fez um tour pela Europa, que o pai um dia
hospedou num hotel caro na Flórida, mas os seus filhos falarão sobre a profissão que você exerceu. Meu avô foi um médico, meu avô foi um juiz de direito, meu avô foi um engenheiro, foi um técnico da computação, sabe? Ele teve uma vida devotada à caridade, ele escreveu um livro, ele plantou uma árvore, porque... E nós contamos essas histórias dos nossos pais e dos pais dos nossos pais para os nossos filhos, porque nós sabemos que são essas as verdadeiras histórias que se eternizam. Coisa boa. A questão da identidade. Na política e nessa questão de direita e esquerda, temos jovens que buscam a imposição ao invés da aceitação. Como, por exemplo, tem muitas afirmativas de pessoas de esquerdas na internet que falam: pessoas de direita são fascistas, e começa a, sabe, expressar ali uma raiva, um rancor e xingamentos. Só que depois eu aprendi o seguinte: se eu tiver uma pessoa ao meu lado, essa pessoa for de esquerda, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu não tenho nenhum problema se ela, como o senhor deu o exemplo aqui, excelentíssimo exemplo, se a pessoa quiser ser um cabrito, ela pode ser o que ela quiser, de maneira que ela busque uma aceitação, não a imposição. Perfeito. Então, quando a gente tem na sociedade hoje jovens que estão buscando a aceitação, no quesito inclusive material, agora o exemplo citado pelo senhor, são somente aceitações, grupos, a influência. Porque se eu tenho, por exemplo, um celular aqui, e aí eu vou falar para o senhor: qual que é o seu celular aqui, o seu Dani? O senhor fala para mim: é o meu iPhone. Opa, iPhone aqui também. Já é uma interligação para gerar uma conexão e gerar ali uma parceria. Daqui pode influenciar. Então eles buscam, e são os grupos, para que eles possam ser aceitos. Mas muitos buscam a questão da imposição. E aí eu pergunto para o senhor, para a gente apontar uma realidade em um contexto de melhoria para a juventude hoje, é porque a juventude, o senhor, os nossos pais, pessoas da geração que nos antecederam, não tem os problemas, questões psíquicas que a minha geração Z, tem. Mas tem alguns oásis que salvam. Sendo bem sincero, tem. Só que esses são os que buscam na facilidade, porque nesse tempo está gerando pessoas, homens inclusive, frágeis. Porque tempos fáceis geram homens frágeis. Tempos difíceis vai forjar homens fortes. E graças a Deus eu conheci a sua obra, né, aqui. Inclusive tem aí uma bela história do senhor. Eu acompanhei, eu falei: meu Deus, é literalmente aquilo. Os olhos vê Dani Salles aqui, mas quando você compreende a história dele, quando você compreende quem que é o ser humano e o que ele transmite, é de se agradecer. Eu agradeço meus pais, agradeço o senhor por não ter desistido. Pensa bem, se lá atrás, no momento do senhor estudar, sentar para estudar, ou ir para a PUC todo dia estudar. Desistir não pode ser uma opção. Nós não devemos dar um passo para trás nem para pegar impulso. O caminhar é para frente. Não precisa correr, nós precisamos caminhar. Dani, mas eu estou caminhando atrás de um arco-íris e eu dou 100 passos, o arco-íris se afasta 100 passos. Eu ando 5 quilômetros e o arco-íris se afasta 5 quilômetros. Eu nunca toquei no arco-íris e eu sei que há um pote de ouro embaixo do arco-íris. É porque a dádiva da vida é o caminhar. E a desgraça do homem é o recuar. Você falava sobre direita e esquerda. Toda vez que você vê alguém se avorando da condição de extrema direita ou extrema esquerda, fuja, porque as vicissitudes da vida, os pecados existenciais sempre estiveram nos extremos. E os extremos se negam a dialogar com outros extremos, com os outros extremos. Eu fico desconfortado quando vejo a cultura em que vocês, da geração C, têm sido criado, porque eu morei em 20 interiores diferentes. Nos interiores, as melhores oportunidades, principalmente em órgãos públicos, acabam se aparecendo para quem se subscreve a
há uma polaridade político-partidária. Ou ele apoiou a família fulana, ou ele apoiou a família de ciclano, a família ganhou, ele ganha um cargo público, uma função pública. Um país onde as suas municipalidades, elas são caracterizadas por um ideal. Quem não puxa saco e quem não circunscreve a um grupo vai ter que puxar carroça, ou vai ter que estudar, ou vai ter que caminhar para construir sua jornada. Isso parece que é visto como trágico, porque puxar saco é mais fácil. E aí eu tenho não só que participar de um grupo para ser agraciado com esses favores, como eu tenho que odiar o grupo de lá. E é nessa política de ódio, de afastamento, que vem se circunscrevendo centenas e milhares de municípios brasileiros. Sabe? Estão se aniquilando a meritocracia, a paixão à jornada, o amor ao conhecimento, ao desforço, a lei da semeadura, a dádiva da colheita. Isso está arrebentando com vocês. Isso está desgraçando a existência dos jovens. A um ponto que, e eu não estou fazendo uma crítica ao governo federal, mas a filosofia do governo federal. Eu sei que você veio de um estado pobre, como o Pará, mas nós não podemos ter uma nação 100 milhões de pessoas vivendo de benefícios sociais. Concordo. Porque tem alguma coisa errada. Porque para 100 milhões de pessoas viverem de benefícios sociais, nós vamos ter que impor uma tributação que ela não é arrecadatória, ela é confiscatória, para poder financiar esse tipo de política pública pecaminosa. O que nós temos que entregar para o cidadão é a capacidade de pescar, é o anzol, é a linha, é a vara, é a habilidade de ser independente, e não uma eterna subserviência, uma eterna dependência do sistema público. Mas é assim que alguns partidos políticos ou ideologias políticas encontraram de poder catequizar ou de poder colonizar a existência das pessoas. Ninguém, Xavier, deseja ser eternamente dependente do outro. Todo dia que eu dialogo com a minha filha, o diálogo se circunscreve a duas palavras. Elas chamam-se trabalho com honestidade e a busca pela independência. Isso que é o bacana, sabe? Então o que nós temos que ensinar à sociedade? Aquilo que um bom pai ensina para um filho: estudar, aprender a arte de um ofício, trabalhar com honestidade, para que você tenha condição não só de prover sua existência, mas também a da sua prole, da sua família, que foi exatamente a forma que nós começamos nosso diálogo aqui hoje. Coisa boa, coisa sensacional. Pessoal, agora a gente vai passar por um tema mais acalorado aqui. O senhor, grande filósofo, hoje nós temos falta nessa questão no Brasil, porque as pessoas, como o senhor já afirmou aqui, já não querem mais buscar questões da intelectualidade, o conhecer, o saber do que veio fazer, e eles querem buscar mesmo uma questão do dinheiro. A nossa geração, grande parte está baseada nisso. Mas hoje a política ela é muito importante. A política se diz respeito à influência, não à capacidade que você tem de determinar, mas de influenciar. E a minha pergunta para o senhor é, como um filósofo que o senhor vê a atuação ali do Supremo Tribunal Federal no que se diz respeito às questões promíscuas que eles estão fazendo no questão aí do golpe, né, dessa trama golpista, porque a gente percebe-se que quando se tem um juiz que ele não é de maneira ali imparcial, você vai ter problemas. Quando se tem pessoas que tendem a partir de um lado ou de outro, você vai saber que é a posição dela, ou pelo menos você vai ter ideia de qual que é a posição. Eu te respondo com muita tranquilidade, e eu queria deixar claro aqui que esse nosso diálogo está sendo estabelecido com um promotor de justiça. Eu não sou mandatário da opinião da minha instituição e nem falo em nome dela. Você está estabelecendo um diálogo com um filósofo. E na condição de filósofo, juris filósofo, porque minha formação, o meu mestrado em ciências criminais na Europa, na Alemanha, em Portugal, Alemanha, onde eu tive como pesquisador visitante no Instituto Max Planck em Freiburg e na Universidade de Lisboa, onde eu honrosamente concluí os meus estudos,
Eu tenho muita maturidade para compreender que tem alguma coisa errada com o Supremo Tribunal Federal. Começa pela forma com que eles se erguem à condição de mandatário daquele exercício de poder. Não se está lá mais aqueles que têm um notório saber jurídico com reputação ilibada. Se está aqueles que tinham um vínculo umbilical com o presidente da República. Então, se escolhe, eu vou escolher o terrivelmente evangélico, eu vou escolher o advogado do meu partido, eu vou escolher o advogado que me defendeu pessoalmente numa demanda, eu vou escolher aquele que não terá escrúpulos para poder defender as minhas ideias, os meus ideais, no momento que eu concitá-lo a pagar a conta. Então, não se busca, sabe? Não se busca aquele... Cara, eu vou... O que a Constituição desejaria? Eu vou buscar dentro do cenário nacional alguém que tem um notório conhecimento jurídico e que tem uma reputação tão ilibada que as aspirações deles se comuniquem, se identifiquem, se misturem com as próprias aspirações da sociedade. Mas hoje nós temos ministros que estão tão desconectados dos anseios populares, eles não podem pegar um avião comercial, eles não podem treinar na academia, eles não podem ir numa feira pública. Eles aprovaram uma lei agora, onde eles vão ter que ter uma segurança privada vitalícia paga por nós. Tem alguma coisa errada. Dani, mas o problema aí do 8 de janeiro, qual a sua opinião? Eu não tenho como me manifestar sobre o mérito se a forma está viciada. Não é um presidente da República, é um ex-presidente da República. Não há porquê esse julgamento está no Supremo Tribunal Federal. E essa é a opinião que eu lanço e é compartilhada pelo ministro Marco Aurélio, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não deveria estar sendo julgado lá. E a pergunta que deve ficar é por quê? Por quê que está tramitando naquela corte? Sim. Por que nós temos inquéritos que perduram por 5 anos? Por que nós temos inquéritos que são instaurados por determinação do próprio juiz? Alguém que vai bater o escanteio e correr para cabecear. Isso é perigoso. Então, assim, nós precisamos ter uma visão crítica do prospecto formal jurídico para que a gente possa compreender que é uma situação de iniquidade. E que o Supremo vive uma crise de credibilidade que contamina o próprio Poder Judiciário. Sabe, a percepção que as pessoas começam a ter de um juiz no interior é a percepção de quem participa de uma estrutura de poder onde no topo da pirâmide está um ministro que ele considera impoluto, desonesto, alguém que tem a capacidade de poder deixar tramitar na corte um processo onde a esposa dele compõe um escritório de advocacia, a prima, o filho. Isso não é honesto. E a sociedade sabe que isso não é honesto. Sabe, não é ético. E se eu não sou um juiz ético, se eu não sou um juiz... E eu não estou falando sobre a ética sobre a percepção dele, mas a ética sobre a percepção social. Se a sociedade te acolhe com vícios morais, sabe, com a fragilidade ética, como um eunuco de caráter, você acaba não tendo condição de entregar a sua projeção jurídica. Então, nós precisamos resgatar a identidade ética entre aqueles que compõem as cortes superiores e a aceitabilidade social dos próprios ministros. Porque, sabe, todo poder emana do povo. Então, um poder que é exercido ao arrepio das pretensões, mas um ministro ele deve defender a Constituição, ele não pode estar preocupado com a voz populi. O povo é o destinatário do poder. O poder emana e se destina ao povo. Como que ele não deve estar preocupado com a opinião do povo? Então ele tá aplicando a Constituição para quê? Para ele? Ou para um grupo? Eu espero que você acolha todas as reflexões que eu te entreguei aqui como uma manifestação filosófica muito isenta. Porque, como eu disse a ti, né, eu não faço aqui um discurso que ele abrace nenhuma ideologia, nem de esquerda e nem de direita, mas reflexões que buscam a discutir sobre o certo, sobre a virtude, sobre o correto. Ontem eu vi um voto, acho que, salvo engano, do ministro Alexandre de Moraes,
pronunciando aí talvez uma perspectiva de pena de 40 anos. Onde está o pessoal que assaltou a nação no Petrolão, naqueles escândalos que existiram, que são réus confessos? Eles expropriaram o patrimônio público. Estão conseguindo pegar o dinheiro de volta agora. Os processos foram anulados. Eu conheço traficante que foi pego com 200, 500, 1 tonelada de cocaína. Sabe a quantidade de droga capaz de causar dependência física e psíquica para uma comunidade do tamanho de Anápolis durante o resto da eternidade. Eu conheço latrocida. Eu participei de uma audiência semana passada onde o cara tem um 3º homicídio, tá solto. Como que essa moçada tá solta, corrupto, ladrão, estuprador, assaltante, e a gente pega um presidente da República que foi honesto, fizeram um pente fino na vida dele, e se pronuncia uma sentença de 40 anos? É incoerente. Há algo de errado, sabe, nessa proporcionalidade. Porque se der 40 para ele, esse cidadão que eu fiz audiência com ele, que ele tem 3 homicídios, ele tem que estar pegando 500. O direito tem que ser proporcional. Sabe, Alex Hoxin, ele crê que a proporcionalidade é a própria representatividade do justo. O justo, sabe, o justo que na visão de Ulpiano é dar a cada homem aquilo que é seu. É tratar, como diz Rui Barbosa, desigualmente os desiguais na exata medida da sua desigualdade. O sistema judiciário hoje peca pela sua incoerência, pela sua desproporcionalidade, pela sua irracionalidade e muitas das vezes por atuações que são tendenciosas, sabe, são desejosas de defender bandeiras ideológicas. Um ministro não pode, sabe? Um ministro não pode dizer perdeu o mané. Ele deveria se desculpar com a sociedade. Sabe, um ministro, pela cadeira que ocupa, não pode dizer nós vencemos o bolsonarismo. Pela grandeza da cadeira que ele ocupa, da função que ele ocupa, sabe, da responsabilidade que ele tem com a sociedade. Então, frases como essa não comprometem uma pessoa, elas comprometem um exercício de poder, né, que nessa visão tripartite nós temos o judiciário aí como o guardião, né, da legalidade, da justiça, da constitucionalidade e assim o guardião da própria democracia. Então é isso aí, pessoal, já estamos partindo aqui para o fim. Agradeço. Mas você não teve tempo de perguntar nada que você queria. Vou perguntar aqui ainda. Cara, porque não tem como. Você não é uma pessoa comum, não é uma pessoa normal de se estar aqui entrevistando. Então a gente tem que lhe mandar um pouco a gente vai aprendendo. Vou te dar uma dica para um dos podcasts, tá? Quando você sentir uma identidade muito grande com o entrevistado, não traz nada. Eu sei que a gente precisa às vezes de um croquis, mas tudo aquilo que é seu encontra uma forma de encontrá-lo. E tudo aquilo que é seu e foi perdido encontra uma forma de reencontrá-lo. Então seria muito importante que um dia você deixasse sabe, como um pastor que chega numa igreja e abandona a Bíblia, abandona o croquis dele, deixa a unção falar. Então, sabe, deixa o diálogo acontecer. O dia que você conseguir fazê-lo, é porque praticamente você vai estar conectado com o divino. E quando o divino em nós dialoga com o divino que habita em outra pessoa, nós tangenciamos o sublime. Minha vontade era te escutar aqui umas 10 horas aqui direto e vai falando aí que eu vou aprendendo aqui, coisa boa. Dani, o senhor é uma pessoa que gosta muito de literatura, um filósofo muito bem renomado no nosso Brasil. O senhor agora está prestes aí a iniciar agora uma questão diferente na sua vida. Agora lançar um livro filosófico, né? 8 segredos para influenciar o mundo. Pensa agora o subtítulo: o algoritmo não computável da persuasão. O que uma IA, o que uma máquina pode proporcionar a título de influência, de conexão? O que uma pessoa pode estabelecer a título de influência, de conexão,
de persuasão que uma máquina nunca será capaz de entregar. Qual que é esse algoritmo não computável, que não pode ser computacionado? E veja que essa busca dos meus últimos 4 anos foi tão profunda, e vou fazer um spoiler, grande parte das respostas que eu obtive foi em Thomas Sowell, Conflito de Visões, Jonathan Haidt, Uma Mente Moralista. Ele fala que o mundo está fracionado, sabe? O mundo está estratificado por política e religião. E por que nós permitimos que nossas crenças, inclusive é o 2º capítulo do meu livro, que elas governem as nossas representações, que inclusive é o 1º capítulo do meu livro, da percepção, e que isso acaba gerando espécie de emoções que afetam o meu sistema de tomada de decisão, que é o 3º capítulo do meu livro, das emoções. Olha que livro fabuloso, né? E sabia que há uma mulher, ela mudou minha vida, o livro dela está em inglês, ela não tá traduzido ainda para o português, chama How Emotions Are Made, Lisa Feldman. Porque se eu descubro como que crenças, percepções acabam afetando minhas emoções, e eu sei que as emoções, sabe, nós somos um cão racional que é abanado por uma cauda emocional. Se eu compreendo isso, como as minhas emoções inflamam as minhas representações, as minhas decisões, eu acabo tendo um salto representativo que transcende a 99,9% da humanidade. Então eu não quero ser pedante, mas eu acredito que o estudo que eu entrego, eu devo ter lido mais de 500 livros para poder edificar minha obra. Ele será um dos contributos mais significativos no que diz respeito à persuasão, influência, tomada de decisão, psicologia moral, análise de comportamento, que já foi produzido aqui na América Latina. Dani, e por que você crê nisso? Porque eu curti a jornada. Porque eu dialoguei com as ideias por inúmeras vezes. E então o livro chama 8 Segredos para Influenciar o Mundo, o algoritmo não computável da persuasão. Dani, por que você está ansioso? Porque se com esse livro eu conseguir dialogar com as pessoas da forma que eu dialoguei comigo, eu assassino de certa forma o jurista, porque eu passo a me colocar numa condição de pensador, porque as pessoas que conseguem elevar as pessoas a refletir sobre os grandes temas da atualidade, da existencialidade, ele se circunscreve no binômio ensino-aprendizado na condição daquele que tem a capacidade de ensinar, né? E é por isso que eu luto, para estar sempre circunscrito no binômio ensino-aprendizado, mas que Deus me capacite e me honre na condição de poder guiar e ensinar. Vale a pena, pessoal, vale muito a pena. Aqui já foi prometido aqui por Trincheira Intelectual aqui, uma dessas obras aqui, presenteado pelo então Dani Salles. Isso, vamos fazer um sorteio aí, né, para poder dar uma... Vamos, olha só, se você se inscrever aqui nesse canal, você vai estar participando aí futuramente, seguir Dani Salles, acompanhar o conteúdo dele, você não estará perdendo nada, você, ao contrário disso, estará aprendendo muito, levando para a sua vida, vale muito a pena. E marca um amigo aí e a gente vai sortear um livro aí para eles, né? Olha aí, ó, coisa boa. Então vamos fazer o seguinte. O Jurado, vamos sortear a novidade, o último livro, que é maravilhoso, O Jurado. Já é um presente então aí. Presente para você aí de casa, do promotor, filósofo, pai de família, um grande homem. Você se inscreve no canal, siga Dani Salles, você vai estar concorrendo aí ao último livro? Ao último livro, Júri o Jurado. O Júri o Jurado. Então aí você vai estar marcando um amigo na publicação, a gente vai adicionar lá na página do Trincheira Intelectual, e aí você vai estar concorrendo aqui, a gente vai sim fazer o sorteio com o promotor, com o Dani Salles, e aí você vai ter assim uma expansão do que ele fala em apenas uma de suas obras. E é isso aí, pessoal. Aqui a gente vai partir para o fim. Eu quero pedir aqui ao senhor para transmitir-nos mais a última mensagem, aquela que vai deixar com gostinho de quero mais, para a juventude aí, para pessoas do âmbito do direito, pessoas que precisam, estão aí trabalhando e agora elas estão aí se encontrando em um período tão difícil da sua vida, questões emocionais. Transmita-nos uma mensagem para a gente ficar nesse gostinho de quero mais. Eduardo Galeano, salvo engano, ele conta a história de um menino que ele virou o seu pai, Santiago, e disse que queria ver o mar, que precisava conhecer o mar, e
Mas o pai explicou para ele que o mar ficava 7 dias, 7 noites de caminhada e que seria impossível que eles chegassem até lá, né? Vencendo a aridez do deserto. Mas o menino insistiu tanto na ideia que o pai um dia pegou pelos braços e eles caminharam por 7 dias, 7 noites, até que eles chegaram a uma duna monumental, exaustos. E diz que quando eles foram subir na duna, quase desistindo, mesmo conseguindo já ouvir o barulho, o burburinho do mar, sabe? O chocar da areia do mar com as dunas, com as rochas. Eles fizeram o último esforço e conseguiram chegar no topo da duna. E quando o menino chegou lá em cima, tudo que ele viu no horizonte foi a infinitude, sabe? A magnificência do mar, nas suas cores, na sua vibração, no seu movimento. E diz que o menino estático tateou até conseguir segurar a mão do pai. E diz que ele apertou a mão do pai como o óleo aperta a tua, fitou os olhos do pai e falou: pai, me ajuda a ver. E essa história deixa todos nós atônicos, deixa todos nós estáticos, porque, sabe, a passagem de Eduardo Galeano não diz qual foi a resposta do pai. Talvez a pergunta do menino tenha ficado perdida, sabe? No barulho dos ventos, no burburinho dos mares. Talvez até nem houvesse o que ser dito pelo pai, porque, como diz Padre Vieira, o silêncio nunca erra. Mas o que eu sei é que o mundo cognitivo do menino não conseguia compreender a magnitude do oceano. Ele precisava de alguém que o ajudasse a ver. E eu gostaria muito que Deus me dotasse nos próximos anos da mesma garra, da mesma vontade, conatos, Freud chamaria de tesão, para que eu possa continuar estudando, amadurecendo, para que eu possa auxiliar jovens como você e todos aqueles que estão nos assistindo a poder ver com maior maturidade as complexidades e as magnificências da vida. Obrigado pelo convite. É isso aí, pessoal. Olha só, grande Dani Salles, agradeço demais. Esse momento aqui é inesquecível para mim, vale muito, agradeço pela sua humildade e comprometimento. Isso para mim me ensina muito porque eu aprendo com as pessoas que me antecederam e você é uma das. Agradeço, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Manda um abraço para a Bruna. Mando sim. Que Deus... Olha o tanto que o mundo é providencial. Ontem eu estava numa reunião em Trindade, uma colega promotora falou para mim: Dani, poxa, você tem um curso onde... o curso Código da Persuasão, onde você ensina advogados a vencer promotores. Eu falei: não, a senhora não deve conhecer meu curso. Você ensina sobre o Tribunal do Júri, você conta os nossos segredos lá, esse curso é só para advogado como eles. Eu falei: não, o último curso em Goiânia, há 10 dias, nós tivemos mais de 100 inscritos e 8 deles eram promotores de justiça de todos os estados da federação. Tinha de São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão. E, colega, não há um artigo de lei. O meu curso não ensina sobre artigo de lei, eu ensino sobre filosofia, linguagem, psicologia moral, análise de comportamento. Falo sobre Thomas Sowell, Jonathan Haidt, Lisa Feldman, sobre Schopenhauer, a arte de ter razão, sobre as 48 leis do poder de Robert Greene. Mas eu não analiso artigos de lei. Mas o curso então é aberto? Eu falei: o curso tanto é aberto a promotor de justiça que nós tínhamos 8 na turma. Ou seja, né, as pessoas às vezes... E ela é muito gentil. Mas fiquei pensando como as pessoas às vezes têm a capacidade de criticar aquilo que elas desconhecem. Ela não conhecia o curso, ela não conhecia a metodologia. O meu curso é tão significativo que o CEO do Grupo Notório, ele adquiriu a franquia do meu curso e eu estou indo palestrar para ele. Agora em novembro eu vou palestrar em Barcelona, Lisboa, Coimbra, Porto, entregando um algoritmo não computável da persuasão. Ou seja, né, como o conhecimento me deu a dádiva de poder dialogar numa turma. Eu falar para você, semana que vem eu estou dando uma conferência. Sexta agora eu pego um avião do governo do Distrito Federal, eles vão me levar até lá para eu dar uma conferência para 1000 pessoas da segurança pública.
mil agentes de segurança pública, promotores, juízes. Só que na terça-feira da semana que vem eu vou estar palestrando na Universidade Federal. E na outra semana eu estou dando uma conferência em Rondônia para 1.000 policiais, os 50 anos de aniversário da Polícia Militar de Rondônia. A pergunta que eu faço aqui para você: como que um promotor de justiça, porque eu sou, ele consegue transitar em 10 dias dentro de universidades federais, escolas do Ministério Público, um curso com advogados criminalistas, promotores de justiça, juízes, advogados civilistas, e ao mesmo tempo em universidades federais? É porque o filósofo conquistou esse trânsito. Então a mensagem que eu deixo aqui a todos vocês que não conhecem o conteúdo do curso: eu não faço acepção de aluno. Então no meu curso nós temos estudante, nós temos advogados civilistas, tributaristas, criminalistas, temos promotores, temos juízes, temos peritos, temos médicos. Tivemos 8 alunos do marketing digital, obcecados na compreensão da linguagem, da persuasão, da influência, de como construir uma narrativa. E, sabe, pensar que eu poderia abrir uma turma e dizer que eu só dou aula para promotor de justiça, por exemplo, seria como se Platão, Sócrates, Aristóteles chegassem nas áreas e falassem: agora, quem não for nobre, quem não for um senador, quem não for um senhor feudal, quem não... pode sair da praça. Eu quero participar do diálogo. Eu quero continuar tendo a dignidade e a capacidade de transitar enquanto uma ideia, não uma ideia que transita, mas uma ideia que fica. E eu encerro te dizendo que eu quero praticar na minha vida os imperativos de Voltaire. Quero conhecer todas as teorias, quero dominar todas as técnicas, mas que Deus me dê a dádiva de, ao tocar uma alma humana, que eu seja apenas uma alma humana. Namasté, o sagrado em mim saúda o sagrado que habita em você. Abraço a vocês. É isso aí, pessoal, e eu aqui deixo meus agradecimentos mais uma vez. Agradeço primeiramente a Deus. Dani Salles, mais uma vez, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, você é um grande ser humano. Agradeço aqui ao presidente, subtenente Sérgio, que Deus abençoe. E pessoal, primeiro episódio, grandes coisas virão pela frente. Convido a você a estar acompanhando os cortes lá na página Trincheira Intelectual. E fica com Deus.